Bom dia a todos. Bom dia, Vilma. Bom dia, auxiliadora. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês, mesmo que virtualmente. Nos foi pedido para conversar sobre modalidades de telemedicina que pudessem auxiliar essa integração entre os oftalmologistas e os generalistas. Eu sou professor de telemedicina aqui na Federal de Goiás, na Faculdade de Medicina da Federal de Goiás, coordeno o núcleo de telemedicina e estou, como o Cristiano disse, como secretário-geral da BTMS, Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Eu não tenho nenhum conflito para essa apresentação. E quando a gente vai conversar de telemedicina, é importante a gente entender um pouquinho do que já aconteceu, para a gente entender onde a gente está e pensar para onde a gente pode ir. Por que a telemedicina teve esse boom na pandemia de Covid? Porque ela estava madura. Ela começou lá na década de 60, com a NASA fazendo telemetria entre o centro espacial deles em Houston e os astronautas que estavam no espaço. Isso evoluiu ao longo das décadas seguintes, 70, 80, 90, mas foi só com o advento da melhoria das comunicações digitais, através de áudio e vídeo, e através da melhoria da capacidade de conectividade, tanto móvel quanto fixa, que a gente pôde explorar a telemedicina em maior quantidade. Isso fez com que a gente pudesse, a partir do final dos anos 2010, mas principalmente agora, a partir da pandemia, ter a telemedicina como uma estratégia de atendimento para o nosso dia a dia. Eu, particularmente, defino a telemedicina como um novo modo de cuidar. Tem gente que define telemedicina como uma forma de comunicação bidirecional, que inclui áudio e vídeo para troca de informações clínicas entre profissionais localizados em diferentes cidades, mas para mim telemedicina é muito simples, é um outro modo de cuidar. Da mesma forma que ora eu cuido dos meus pacientes clinicamente, ora eu cuido dos meus pacientes cirurgicamente, eu tenho agora a oportunidade de cuidar dos meus pacientes, e a palavra é essa, é cuidar, virtualmente. Então, telemedicina não é uma coisa para o futuro, telemedicina é uma coisa para agora. Ela já existe, ela é real, ela está no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que muitos de vocês usam ela como estratégia de atendimento em um momento ou outro da vida. Ela já é legal, existe um arcabouço legal que nos permite fazer uso da telemedicina. Então, a resolução do Conselho Federal de Medicina de maio desse ano, a 2314, define e regulamenta a telemedicina, o que é ético e legal nós fazemos. Existem 7 modalidades, a gente vai conversar sobre elas daqui a pouquinho. Existe uma portaria do Gabinete do Ministro do Ministério da Saúde de 2 de junho, que também regulamenta a telesaúde no âmbito do SUS, e existe um projeto de lei, o 1998, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está passando pelo Senado agora. Inclusive, sobre esse projeto de lei, para quem tiver interesse, hoje, às 19 horas, vai ter uma live com o professor Shaolun Nguyen, que é o presidente da BTMS, e com 2 senadores, inclusive o relator do projeto no Senado e a deputada Adriana Ventura do Novo, de São Paulo, que foi a relatora na Câmara dos Deputados, abtms.org.br, é gratuito, é só clicar lá no site da BTMS e vocês vão poder assistir a live, vai ser hoje das 19 às 20 horas, estão todos convidados. Mas quando a gente fala de modalidade de telemedicina, a portaria do Conselho Federal de Medicina define 7 formas que a gente tem de interagir. A teleconsulta, que é a mais falada, a mais discutida, onde o médico conversa diretamente com o paciente, utilizando tecnologias de comunicação e informação digitais, mas que estejam atreladas a um prontuário eletrônico, que estejam atreladas a um sistema de rastreabilidade, que estejam dentro de normas da LGPD e do RIPA, para que a gente possa ter uma rastreabilidade do que está acontecendo. Não é uma conversa de WhatsApp, não é uma conversa de Skype, não é uma conversa de Zoom. A teleconsulta, ela implica num arcabouço de coisas que permitam com que a gente possa ter segurança no que está falando com os nossos pacientes. E o paciente pode estar em qualquer lugar, ele pode estar no consultório médico, ele pode estar numa sala remota que tem capacidades de conexão, ou ele pode estar na casa dele, na chácara, na fazenda dele. Além da teleconsulta, existe a teleinterconsulta, que talvez seja o que a gente mais entenda para termos desse congresso, da interação entre o generalista e o oftalmologista. Na teleinterconsulta, o paciente pode estar ou não com o médico, mas o colega generalista vai acionar um especialista em oftalmologia para tirar dúvidas ou para ajudar a conduzir um caso, sem que esse paciente precise se deslocar até uma unidade especializada, seja ela próxima, seja ela distante.
O telediagnóstico em oftalmologia é muito bem estabelecido, nós trabalhamos muito com imagens, e as imagens falam muito, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, telediagnóstico em retinopatia diabética, telediagnóstico em degeneração macular relacionada à idade, em catarata, em suspeita de glaucoma, tudo isso já é factível há muitos anos. Telecirurgia para oftalmo ainda não é uma realidade. Acho que para nenhuma especialidade a telecirurgia ela ainda depende um pouco da melhoria e da estabilidade do 5G, para que a gente possa efetivamente não ter um delay, um atraso na informação, para que um colega de uma outra cidade possa operar através de um robô um paciente remoto. Telemonitoramento, teletriagem, teleconsultoria dizem mais a questões administrativas, não é muito o escopo do que a gente vai conversar aqui hoje. A verdade é que a teleoftalmologia já vem no Brasil se desenvolvendo desde 2005, 2006, com experiências em vários locais. Para compartilhar algumas com vocês, a Federal do Rio Grande do Sul, capitaneada pela doutora Aline Lutz e pelo Felipe Cabral, montaram um projeto chamado Teleoftalmo, que eles conseguiram reduzir em 31% os custos de atendimento através do atendimento remoto. Então, numa unidade, um equipamento especial é controlado à distância por um oftalmologista que vê o olho do paciente, faz a refração, entende o ambiente como um todo, conversa com o paciente e consegue, de forma remota, fazer uma consulta completa. Eles fizeram mais de 30 mil telediagnósticos e tiveram um nível de assertividade superior a 98%. Esse é um sistema excelente, super eficaz, mas de implantação muito alta ainda, se a gente for pensar em termos de SUS. A Federal de Minas Gerais começou em 2014 fazendo telediagnóstico para retinopatia diabética, utilizando um retinógrafo portátil. Hoje, esses retinógrafos portáteis estão cada vez mais acessíveis e disponíveis, inclusive com fabricação nacional. Eles foram para a cidade de Teófilo Otoni e mostraram ser possível trabalhar com volume de até 65 exames por semana. Lá, na Federal de Minas, quem capitania é o Daniel Vasconcelos e a Graziele, que fez a tese de doutorado dela em cima disso. Aí em São Paulo, na Unifesp, começou em 2008, eles fizeram um trabalho multicêntrico internacional, participaram do rastreio de retinopatia diabética para o estudo multicêntrico do diabetes tipo 1 em brasileiros, também utilizam retinógrafos portáteis, trabalham muito com a comunidade indígena e o ano passado montaram um laboratório de teleoftalmologia para poder desenvolver isso. Lá começou com o Dr. Paulo Henrique Morales. Hoje também trabalham junto o professor Fernando Maleb e o Caio Regatieri, que são dois expoentes da retina. Aqui na Federal de Goiás, nós começamos em 2007 o nosso núcleo de telemedicina e telesaúde. Nós trabalhamos muito com as unidades básicas de saúde. Hoje nós temos 225 municípios conectados conosco, dos 246 municípios do estado de Goiás. Nós temos um pouco mais de 960 equipes de saúde da família conectadas conosco. São mais de 4 mil profissionais de saúde, entre médicos da equipe de saúde da família, os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, os odontólogos, os auxiliares de consultório dentário. Nós auxiliamos na construção da Plataforma Nacional de Telediagnóstico, que faz oftalmo, dermato e cardio. Aqui nós capitaneamos o Programa Nacional de detecção das principais causas de cegueira. Também a gente trabalha geralmente levando um retinógrafo para uma unidade básica de saúde. Também trabalhamos com refração remota. O equipamento que eu uso é um equipamento um pouquinho diferente do que o pessoal do Rio Grande do Sul usa. Eu uso um equipamento portátil. Aqui está o professor Chau experimentando logo que eu trouxe a primeira unidade em 2008 para o Brasil. Esse aqui é o ministro da Saúde atual, o ex-ministro Braga Neto, todos eles fazendo, testando e sendo refratados remotamente para a gente mostrar para o governo a importância dessa opção. Então, a Plataforma Nacional de Telediagnóstico, como eu disse, é uma plataforma que foi desenvolvida em conjunto com a Federal do Rio Grande do Norte, onde ela recebe imagens de qualquer unidade básica de saúde. Qualquer estabelecimento de saúde primário pode solicitar a sua inclusão na Plataforma Nacional de Telediagnóstico e, se tiver capacidade para fazer fotografia de pele, fotografia de olho ou de fundo de olho e para fazer um eletro digital, vocês vão receber laudos gratuitos a partir dessa Plataforma Nacional de Telediagnóstico. Nós aqui na Federal de Goiás somos responsáveis pela oftalmologia, a Federal de Minas Gerais é responsável pela cardiologia e a Federal de Santa Catarina pela dermato. Na oftalmo, que a gente faz, a gente solicita que sejam feitas 3 fotos de cada olho. Uma foto centrada na mácula, uma foto centrada no nervo e uma foto externa. Com isso, a gente consegue dividir a imagem colorida que chega em 3 outras, extraindo o RGB dela.
Então, na foto colorida, a gente consegue fazer o diagnóstico de catarata, comparando como é que está a nitidez da imagem com a imagem externa. Quando a gente vai para a camada de fibras nervosas na foto azul, a gente tem uma ideia se há perda da camada de fibras nervosas, e avaliando isso em conjunto com a escavação e a idade do paciente, a gente pode inferir se há uma suspeita de glaucoma. A retina a gente avalia na foto colorida e na foto aneritra, na foto verde, para permitir identificar microaneurismas, microhemorragias, para fazer o diagnóstico de retinopatia diabética. E na coroide, na foto vermelha, a gente avalia a presença de membranas neovasculares subretinianas. Então, o diagnóstico de catarata, de glaucoma, de retinopatia diabética e de degeneração macular relacionada à idade, que são as 4 maiores causas de cegueira no país, são possíveis através de uma simples fotografia de fundo de olho lida de forma remota. A gente tem várias experiências nacionais e internacionais que provam isso. Então, esse aparelho que a gente usa para refração, ele pode ser utilizado tanto no consultório quanto fora do consultório, para pacientes que têm alguma limitação física ou intelectual também. Nós conseguimos ter uma qualidade muito boa de captura das imagens que permitem fazer teleoftalmologia remota de forma eficaz. Na verdade, a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente está, mas o futuro ele está aberto. Nós podemos construir diferentes relações se nós entendermos que a telemedicina, mais do que uma ferramenta, a telemedicina é uma estratégia de atendimento em saúde. Então, se nós pusermos essa estratégia de forma adequada no nosso dia a dia, nos nossos modos operacionais, nós podemos lançar mão do que a tecnologia tem a nos oferecer em prol de uma melhor qualidade de assistência para os nossos pacientes. A verdade é que a gente vive num mundo que não é nem físico nem digital. É um mundo, agora existe um termo para isso, é o termo phygital. Então, a gente interfaceia na vida física constantemente com o mundo digital. Então, essa vida phygital que a gente já faz na relação com os nossos familiares através de aplicativos, com os bancos, na nossa vida financeira, vai ser cada vez mais real no nosso cuidado à saúde. E a jornada do paciente vai passar a ser cada vez mais digital. A gente consegue marcar consultas online, a gente consegue tirar dúvidas do paciente através de chatbots pré-estabelecidos, nós podemos atendê-los virtualmente, prescrevê-los digitalmente, ele pode comprar remédios em farmácias online, ter seus óculos aviados em óticas online, pode ser monitorado através de casa, tudo isso através da tecnologia, que se nós conseguirmos construir uma jornada digital adequada do paciente, conseguiremos com certeza melhorar. Além disso, outras tecnologias cada vez mais em uso são as realidades virtuais e aumentada. Na realidade virtual, nós temos, na realidade aumentada, nós temos a presença de simuladores. Em oftalmologia, simuladores são muito utilizados para que nós possamos fazer treinamento de residentes para cirurgia de catarata e para cirurgia de vitrectomia. Fellows e outros colegas que querem se especializar em técnicas específicas também usam simuladores cirúrgicos. Existem sistemas de realidade virtual e aumentada que permitem com que nós possamos projetar durante a cirurgia eixos cartesianos para que nós possamos saber qual é a melhor posição para o implante de uma lente intraocular. Então existem sistemas como o Callisto, como o Varian, que permitem com que nós possamos fazer isso intraoperatório, de forma real, em tempo real, e treinamento de pacientes, por exemplo, com ambliopia, ou exame de pacientes através do uso de óculos de realidade virtual e aumentada. Então, nós temos também condição de lançar a mão de tudo isso para poder utilizar. Nem falo da inteligência artificial, é uma hype, mas ela já existe na oftalmologia, ela já está em prática na oftalmologia. Nós temos algumas doenças, como, por exemplo, a retinopatia diabética, que tem marcadores biológicos muito definidos. É fácil identificar o que é um microaneurisma, é fácil identificar o que é um exudato duro, é fácil identificar o que é uma hemorragia intrarretiniana, é fácil identificar vasos anormais intrarretinianos, e esses padrões podem ser ensinados para que eles possam ser reconhecidos por um sistema computacional de visão matemática, e a partir disso, jogando em camadas convolucionais de redes neurais, conseguir fazer a extração de um diagnóstico por inteligência artificial, não para substituir, mas sim para amparar e melhorar a capacidade diagnóstica dos médicos oftalmologistas. O fato é que a gente está caminhando para uma ubiquidade, para uma presença mais disseminada de nós mesmos.
Então, a partir do momento que nós temos acesso a prontuários eletrônicos online, em pacientes que tenham sensores que possam ser vestíveis, ou que morem em casas inteligentes, e que a gente agrega tudo isso à estratégia da telemedicina, nós estamos caminhando para uma ubiquidade do cuidado médico. A tendência é que as casas no futuro tenham capacidade de monitorar a movimentação de pacientes idosos, tenham a capacidade de identificar quedas desses pacientes idosos, tenham capacidades de conexão múltipla para que esses pacientes possam ser monitorados, principalmente se estiverem utilizando os wearables, os sensores vestíveis. Hoje os mais comuns são os relógios, mas existem muitos em desenvolvimento. Uma coisa que pouca gente fala ainda, mas que eu gosto muito de falar, é sobre a prescrição social digital, ainda também como uma forma de nós interagirmos com os generalistas. A gente sabe, e vocês que atendem pacientes todos os dias sabem, que aproximadamente 1/5 dos pacientes que procuram um clínico geral, eles têm um problema que não é de saúde. Eles vão se queixar de um problema que é um problema social. Ou é um problema da dificuldade nutricional, ou é um problema relacionado a questões mentais de estresse, ou é um problema relacionado a questões familiares ou laborais, outras que não necessariamente são um agravo de saúde. Esses pacientes, eles precisam de um suporte comunitário para melhorar, para auxiliar no tratamento deles. Seja um suporte para melhorar a qualidade nutricional do que eles ingerem, seja um suporte para poder melhorar a qualidade de exercícios físicos, seja um suporte para que eles possam ter uma aderência maior à medicação prescrita. Então, existe hoje aplicativos de prescrição social para que esse paciente não fique perdido em grupos de Facebook, em Google, em pesquisas no Google. A gente pode prescrever para esses pacientes aplicativos de prescrição social digital que façam com que eles, em comunidade, possam ser amparados e auxiliem no tratamento do seu dia a dia. Einstein já dizia que a distinção entre passado, presente e futuro ela é uma ilusão, teimosamente persistente, mas ela é uma ilusão. Nós escutamos muito falar que o futuro vai ser híbrido. Não concordo muito com isso. Para mim, nós já vivemos um presente híbrido. E quanto mais rápido entendermos e abraçarmos isso, melhor poderemos fazer uso das estratégias que se colocam. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, sempre pioneiro em tudo, ele fez agora em setembro passado, durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia, o lançamento de um livro, esse livro Teleoftalmologia, Telemedicina e Inovação, que eu tive a felicidade de ser um dos relatores desse livro. É um livro completo, que tem 3 sessões, uma só sobre telemedicina geral, uma sobre tecnologias, inovações e tendências, também geral, e uma terceira especificamente para a área de oftalmologia, sobre as experiências e as aplicações na área de oftalmologia. Esse livro está disponível na Apple Store, na iBook Store da Apple, ele está disponível na Play Store do Google, pode ser comprado digitalmente em qualquer uma dessas lojas virtuais, e eu recomendo para quem gosta do tema, porque ele está super atualizado e super completo. Eu agradeço de novo, Cristiano, o convite para poder estar aqui com vocês, fico à disposição para a gente poder conversar se for necessário, e, de novo, muito obrigado.